Acompanham-nos em estúdio Sílvia Mangerona, politóloga, também Alexandre Malhado, jornalista da revista Sábado. Bom dia a ambos, bem-vindos. Alexandre, começando por ti. Olhando para este comunicado do Ministério Público, com esta reação de que, de facto, irá avançar com esta queixa contra a revista, como é que vocês veem esta reação? Faltam outras explicações neste comunicado? Bom dia. Bom dia. A mim parece-me, olhando para o comunicado, que colocar o ónus em jornalistas, não só o comunicado do Ministério Público, como o debate de ontem dos candidatos presidenciais, é perigoso. Até porque o que a revista Sábado fez foi cumprir a sua missão e em termos de serviço público. Em termos de serviço público, acedeu, não por qualquer intervenção, o próprio comunicado assim o diz, não por qualquer, não acedeu propriamente, o processo está sujeito a segredo de justiça externo, há vários sujeitos processuais que conseguem aceder e têm capacidades, há terceiros, há vários envolvidos que conseguem efetivamente ter acesso, e o que a revista Sábado conseguiu foi ter acesso, não sabemos como, não sabemos quem, mas noticiou, fez o seu papel. A questão da fonte não deveria ser o foco, deveria ser o foco o conteúdo? É precisamente essa a questão. Estar a colocar o ónus no jornalista e fazer uma caça às bruxas em relação a qual é a fonte dos jornalistas é perigoso, e depois, quando pode acontecer, cria-se na sociedade portuguesa um ambiente quase de pôr em causa o trabalho jornalístico, em que depois pode se calhar acontecer um dia os procuradores quererem mandar vigiar jornalistas e levantar sigilo bancário. Por acaso já aconteceu, não é? Portanto, é muito perigoso quando isso acontece por parte do Ministério Público ou quando um candidato presidencial, como aconteceu ontem, tenta fazer uma caça às bruxas em relação às fontes dos jornalistas. Sílvia Mangerona, impacto político, pelo menos no debate presidencial de ontem, já houve. O que mais é que se pode esperar em termos de impacto, estas revelações da revista Sábado de ontem? O impacto político é evidente e o facto de terem iniciado ontem por esta temática não só foi um grande cuidado do jornalista Carlos Daniel em colocar na agenda e a matéria da ordem do dia, como de facto é caso para isso. Eu queria pegar, se me permite... Tem gravidade suficiente para que haja impacto político também ao longo dos restantes debates presidenciais e da campanha até? Deveria ter, não sei se vai ter, mas deveria ter. Eu, antes de passar para a sua questão, queria só fazer um comentário e dar os parabéns ao Alexandre, aqui representando também a revista Visão. Sim, o artigo do Carlos Rodrigues Lima. Sim, porque de facto a Visão cumpriu o seu papel, a Sábado cumpriu o seu papel. A revista Sábado cumpriu com o código deontológico. Não se pode revelar fontes. Os 11 pontos garantem isso. Portanto, aqui não se trata de matéria judicial. A revista Sábado não entrou em nenhum local que fosse proibido, portanto, teve acesso ao material e cumpre com o seu dever de quarto poder, de instigar e tornar responsivo o poder político. Portanto, colocar aqui da parte do Ministério Público, colocar o ónus da responsabilidade na revista Sábado, aí é que é matéria política. Li isto, já agora, Sílvia, como uma tentativa de alguma forma de desviar a crítica que recaiu ontem, e não só, mas, enfim, ontem seguramente sobre o Ministério Público por parte de vários intervenientes? É desviar a crítica e é fazer aquilo que a diretora executiva da revista Sábado escreveu no editorial, que é fugir da luz. E de facto, a justiça não pode fugir da luz. Ontem no debate, o primeiro tema foi de facto este, e muito bem, e os candidatos puseram a devida ênfase nesta problemática. Estamos de facto, como dizia o candidato Marcos Mendes, estamos de facto perante uma justiça que está doente. Isso de facto foi até um fator que eu achei onde Marcos Mendes venceu essa primeira parte, esse primeiro grande tema do debate. Apesar de ter estado num certo consenso nas críticas à justiça, à demora da justiça. Sim, mas foi mais incisivo e aí talvez se tenha destacado mais. E aproveitou de facto este facto que tem muitos contornos políticos e de facto não pode passar de ânimo leve. A revista Sábado tem de facto esse ónus de carregar aqui um peso que é a revelação das coisas que não podem continuar a passar-se nomeadamente no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da República. Tem de haver uma maior clareza. Eu acho que o problema também é de comunicação. Falta muita comunicação, muita lisura na Procuradoria-Geral e o Procurador deveria ter isso em mente. Isto pode, Alexandre Malhado, de alguma forma acelerar o desfecho
de certa forma, colocar aqui uma pressão para que o desfecho em torno da Operação Influencer e, em concreto, sobre as suspeitas que ainda pairam sobre António Costa se acelerem, no fundo? Qualquer pressão pública sobre qualquer caso, e especialmente casos complexos como o caso Influencer, fazem essa pressão e podem fazer a justiça acelerar os tempos da justiça, que já é por si lento até um certo ponto, especialmente quando se tratam destes tipos de casos e de megaprocessos, outros que nós conhecemos e que já levam algumas décadas até. Se pode ou não, é capaz de acelerar. Se vai ou não, não sabemos. Aquilo que sabemos é que atualmente este assunto domina a agenda, como referimos e bem, imiscuiu-se no debate das presidenciais. Marcos Mendes está a colocar uma tónica importante a falar de pactos da justiça. Ontem, precisamente, e forçou seguro num debate que foi entre os dois contenders mais institucionais desta corrida a Belém, forçou também seguro a falar sobre o tema, de forma bastante clara. E, portanto, parece-me que sim, parece-me que os próximos concordas que nesse aspecto foi Marcos Mendes quem acabou por se sair melhor nesta questão em concreto das escutas e da justiça? Pelo menos foi o mais claro e é aquele que tem estado constantemente em todos os debates a falar de pacto para a justiça e de agir nesse aspecto. Neste Na questão caso, também do primeiro Conselho de Estado que faria Exato. sobre o tema. Precisamente Seguro tem falado mais da questão do Pacto de Saúde, portanto, sendo que Marcos Mendes está mais focado na questão da corrupção, portanto isto cruza-se, o Pacto de Justiça com a corrupção. No geral, olhando para a performance dos dois e focando também na questão da justiça, agora ao debate. Aquilo que nós podemos ver é que foi, como eu disse, um debate civilizado, mas pouco arriscado no que toca ficaram os dois a disputar o centrão e não foram... Marcos Mendes foi mais aguerrido, mas ambos não foram muito aguerridos e jogaram pelo seguro. Tanto Seguro como Marcos Mendes. Sílvia, qual é que é a sua interpretação em relação ao desempenho e à melhor estratégia de cada um dos candidatos? Entende que também se tiveram aqui muito próximos na maioria dos temas e que a grande diferença acabou por ser na questão do pacote laboral, ou não? Sim, essa foi o grande tema, a grande diferença depois, quer na justiça, quer na parte da defesa, há ali uma maior proximidade. Mas o que é facto é que estes temas foram muito bem escolhidos. Eu diria que o debate teve aqui a mais-valia de ter uma agenda descontaminada da agenda mais radical. Não houve aqui matérias de segurança nem de imigração e, portanto, limpou um pouco a nuvem que paira nestas presidenciais. E, portanto, podia conseguiu ouvir mais à sociedade, à exatamente, população. era isso que eu ia dizer. Até estávamos mal habituados. Então Conseguiu ouvir-se argumentos, aquilo que foi considerado um debate moderado, foi de facto um debate moderado sem ser morno, não é? E, portanto, isso é de facto a considerar, ainda se consegue discutir ideias, embora o próprio formato é exíguo, é curto no tempo, não dá para fazer mais, mas ouviu-se matéria de facto. Não, tenho a destacar, de facto, não entrou na agenda essas matérias mais contaminadoras e entrou aquilo que eu, curiosamente, encontrei como fator Coutinho de Figueiredo, porque, de facto, não sei se foi por reconhecerem que Coutinho de Figueiredo, introduzindo as palavras futuro e juventude, tinha funcionado aqui como uma ascensão meteórica. O que é facto é que isso foi introduzido quer por um, quer por outro. A proposta de introdução de um jovem no Conselho de Estado, por parte de Marcos Mendes, e também Seguro sempre a falar muito do futuro, porque até aqui tinha falado mais de estabilidade do que de futuro. Eu achei particularmente interessante estes dois fatores, juventude e futuro, que eu considerei aqui ser um fator Coutinho de Figueiredo que pode trazer aqui alguma dinâmica. Mas no aspecto geral, na análise geral, foi um debate bom no sentido em que, de facto, também não esclarecedor e não se podia esperar outra coisa. Como o Alexandre disse bem, estamos aqui a disputar um eleitorado do centrão, do denominado centrão, e creio que os dois pescar um olho à esquerda, que é de facto ali o centro-esquerda, que é o que de facto pode mobilizar ajudar a decidir. Mas se tivesse de escolher um vencedor do debate, quem seria? Não conseguia atribuir nenhuma vitória, nem a um nem ao outro, e eu penso que essa é que é a verdadeira vitória de ambos.
Alexandre Malhado, a mesma pergunta e questionar também se realmente este tipo de debate, na perspectiva da Sílvia Mangerona, mais esclarecedores, mais calmos, pelo menos, mornos, como também podemos dizer, acabam por ser uma via para o eleitorado poder decidir melhor. Eu acho que é uma via para o eleitorado poder decidir melhor. Não sei se o eleitorado quer isso neste preciso momento, neste período de infotainment quase, em que, e vejo muito nas redes sociais, quase dizerem, e passo a citar, que o debate, e vi isso, o debate é sonecas. Parece-me que é um debate saudável, em que os dois candidatos, os próprios admitiram que convergem em muitas matérias, mas fizeram questão, de forma novamente civilizada, de se destacarem, que ficou bastante claro no debate o que é que os distingue. Marcos Mendes... Isso também é importante. É precisamente para dar com um tom moderado, para alternativo, dar alternativa, exatamente. Marcos Mendes com um tom, com um semblante mais ofensivo do que seguro e agitado, chamou-o de genérico, portanto, e de passivo, assumiu-se como um candidato mais interventivo, claramente atento aos estudos de opinião onde os portugueses dizem e têm dito, pelo menos, que querem um Presidente da República mais interventivo. Seguro, mais neutro, assumindo a sua poker face, não é? Acha que há demasiada direita no poder e que é preciso que exista um equilíbrio no sistema. Tanto como colocar os ovos todos no mesmo cesto, como outro responderam bem também. Por um lado, Marcos Mendes lembrou que Seguro fez parte do governo do PS na mesma altura do Presidente Sampaio. E Marcos, mesma cor política. Precisamente, exatamente. E Marcos Mendes lembrou que Seguro lembrou que Marcos Mendes faz parte do Conselho de Estado há 15 anos. E que podia ter, na altura, sugerido aquilo que agora está a sugerir como Pacto de Justiça. Alexandre Malhado e Sílvia Mangerona, agradeço a presença. A continuação de uma boa quinta-feira.